Caríssimos e caríssimas, agradeço grandemente a oportunidade de fazer parte do webinar da International Pharmaceutical Students Federation para trazer um pouco da minha experiência como graduando no curso de medicina, trazendo a relação entre a filosofia e a saúde. Devo agradecer em especial a professora da Escola Paulista de Medicina, Viviane Cândido, que dedica-se constantemente em fazer uma aproximação entre a filosofia e a medicina, atuando como docente e pesquisadora nos temas filosofia da saúde, educação dos profissionais da saúde, espiritualidade e saúde, filosofia, literatura e narrativas na educação e na formação dos professores e residentes da escola médica, filosofia aplicada à pediatria e à geriatria e também em cuidados paliativos. O meu nome é Gabriel Ronati e sou aluno do terceiro ano do curso de Medicina da Escola Paulista de Medicina na Universidade Federal de São Paulo, Brasil. Desde o ensino médio, estou envolvido com a pesquisa. Nessa época eu trabalhei com engenharia tecidual em um projeto que visava construir um pâncreas bioartificial para tratar o diabetes mellitus tipo 1, projeto premiado pela Intel ISEF, a maior feira de ciências do mundo, na Califórnia, nos Estados Unidos. Na universidade eu também estive em projetos de neurocirurgia vascular, de malformação arteriovenosa em áreas eloquentes do cérebro e atualmente eu tenho trabalhado com neurodesenvolvimento, através de achados incidentais por ressonância magnética e encéfalos de recém-nascido, em parceria com a Columbia University no Departamento de Diagnóstico de Imagem da Unifesp. O meu primeiro contato profissional com a saúde, aos 15 anos de idade, foi trabalhando em um laboratório de pesquisa de base com fins clínicos, ou como é chamado internacionalmente de Blue Skies Research. A pesquisa de base, ela consiste em criar fundamentos para novos conhecimentos, um estudo observacional inserido no modelo científico positivista. E esse modelo, essencial para a ciência, promoveu ao longo da história um afastamento espontâneo da compreensão filosófica. E esse afastamento em si promove uma lacuna do conhecimento do ser humano e da sua condição, podendo conduzir a medicina apenas como ciência. E no momento do cuidado e da assistência, pode gerar uma postura fria e distante do médico, na relação que ele estabelece com o seu paciente, principalmente no ambiente hospitalar. Ao ingressar no curso de medicina, pude identificar essa clara lacuna, que precisava ser superada, pois a saúde ela é multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, fonoaudiólogos, e o paciente não se resume a uma doença. Para isso, é possível identificar que existem duas esferas que o paciente possui e precisa de atenção. Uma esfera é a fisiológica, que será tratada, e a esfera filosófica, que deve ser cuidada. Esta atenção exige em ver o paciente como ser complexo e, para isso, exige um olhar além do modelo científico positivista. E para cuidar e tratar nessas duas esferas, é necessário aprender e ter ferramentas para compreensão fisiológica e filosófica. A fisiológica é suprida pelo conhecimento biomédico, mas a filosófica fica em desfalque no contexto do ensino da saúde. Ao ingressar na universidade, eu busquei caminhos para fazer essa aproximação importante entre medicina e filosofia. Em 2021, durante a pandemia, eu escrevi um artigo sobre a importância da filosofia para a educação médica, junto com a minha professora Viviane Cândido, no qual analisamos as matrizes curriculares do ensino de medicina em 3 das principais escolas médicas do estado de São Paulo. Constatamos a ausência, a exemplo, da disciplina filosofia. E visando suprir essa lacuna, fundamos a Liga de Filosofia da Saúde, uma liga interdisciplinar, associada ao grupo de estudos de filosofia da saúde da Unifesp, com a participação de alunos do curso de Biomedicina, Enfermagem, Filosofia e Medicina na coordenação, e alunos destes e outros cursos como integrantes da liga. Discutimos temas como a morte como marca da condição do ser humano, medicina como ciência e a prática médica como arte de cuidar, e os conceitos de saúde e doença e bioética. De maneira complementar, lemos e discutimos A Morte de Ivan Illich
conto de Lev Tolstói, que nos possibilitou considerar o tema da morte de uma maneira ainda mais subjetiva e dessa forma mais próxima da realidade. We want to save lives. Na saúde, se tem uma busca comum pelo farmacêutico, pelo enfermeiro, pelo médico, que é a constante e incessante luta pela vida, sendo a garantia da vida uma expectativa e a responsabilidade das instituições de saúde. Em especial, no meio hospitalar, ouvimos frases que afastam a possibilidade da morte como "no meu plantão ninguém morre". Isso é justificado pelo estudo incessante por longos anos na farmacologia, na enfermagem, na medicina, pela manutenção do organismo até o último suspiro de vida. Um caso semelhante ocorre com um médico que atua na prevenção terciária a vida toda, ou seja, em um hospital especializado de alta complexidade. Algo que o Dr. House faz na série médica, quando se depara com assistência básica de saúde de prevenção primária, por vezes, acaba direcionando todos os casos como uma doença grave ou rara, podendo ser apenas uma variação presente na comunidade em que ele está atuando, gerando assim o overdiagnosis, que é diagnosticar um sintoma ou uma doença que nunca afetará a qualidade de vida do paciente, gerando por sua vez o overtreatment, desbalanceando os benefícios em relação aos riscos de tratamento e submetendo o paciente a procedimentos terapêuticos que não o beneficiam. Para isso, vale a pena pensarmos que compreender a filosofia e quais são os bens que o agente de saúde, assim como eu e você, devemos ao nosso paciente, é um benefício direto. A prevenção primária, secundária, terciária e, por fim, a prevenção quaternária proposta pelo médico belga Marc Jamil, que nos possibilita nos questionar quando o paciente se sente doente, mas sabemos que ele não está do ponto de vista fisiológico, pois identificamos outros fatores emocionais, sociais, entre outros além da doença que esse paciente relata como percepção de si. Também a pergunta sobre até que ponto precisa haver a intervenção é importante para que não ocorra o que é chamado nos Estados Unidos de unnecessary healthcare e evitar que ocorram tantas mortes por erros médicos, incluídos no overdiagnosis. Além do cuidado com a prevenção quaternária, precisamos refletir sobre o ganho em relação à qualidade de vida dos nossos pacientes, visando inclusive cumprir o juramento de Hipócrates. I will apply for the benefit of the sick all measures are required avoiding those twin traps of overtreatment and therapeutic nihilism. Dessa forma, uma luta pela vida a qualquer preço, sem consideração de riscos e custos ao indivíduo, o que pode significar para alguns quadros irreversíveis um adiamento da morte concomitante a um prolongamento do sofrimento do doente, não cumprindo nem o juramento de Hipócrates e se afastando da empatia, do cuidado e até mesmo do tratamento. Mas para compreender quando se está prolongando o sofrimento de um paciente, entende-se que a medicina necessita muito além da objetividade de um diagnóstico. Dessa forma, pode-se imaginar uma briga entre a objetividade e a subjetividade, na qual o bom médico, tradicionalmente apontado como conhecedor de padrões sintomáticos, pode ser limitado pela objetividade do conhecimento exato e biológico. A nossa missão enquanto agente de saúde é oferecer a cura. E, quando a terapêutica não for viável, oferecer todo o cuidado paliativo centrado no paciente, que mesmo estando sob cuidados paliativos, está vivo. Então fica claro que não basta querer curar incessantemente, até mesmo quando isso não é mais viável. Para isso, deve-se chegar à compreensão da finitude como parte da vida, até mesmo para que o cuidado paliativo seja oferecido de maneira eficiente e não interrompido continuamente por mais e mais testes de cura, sem pensar unicamente no bem do paciente como indivíduo, numa complexidade em que ele habita e numa complexidade em que ele se define.
O ensino da filosofia voltado ao conhecimento médico sobre a morte, a finitude e o conhecimento de si no cuidado pode vir a ser um caminho para preencher as lacunas entre o saber biomédico e a vida da qual nos responsabilizamos de cuidar, bem como ser uma presença das humanidades nos cursos de saúde. Precisamos pensar na morte e tudo o que nos caracteriza como seres humanos. Conhecemos a máxima: a única certeza da vida é a morte, pois é inerente ao ser humano a finitude, assim como é inerente a tudo que é biológico, nascer e morrer. Nem mesmo processos de imortalização maligna, como transformar uma célula normal em uma célula cancerígena, é imortalizar. Pois a imortalização para esses casos da biologia molecular consiste em que as células não parem de proliferar. Dessa forma, o tecido permanece jovem e em constante crescimento. Contudo, cada célula individualmente possui seu ciclo de vida e morte. Na saúde, especificamente, a compreensão da finitude e da morte pode trazer um ganho mútuo do profissional e do paciente. A proposta é enxergar a morte como uma consequência da vida, e não um mal a ser combatido, que em si torna a morte um tabu. O que, no fundo, nos leva às tentativas de salvar a vida a todo e qualquer custo. Ao compreender a morte, se tem um ganho para diversos âmbitos da saúde, visando sempre o melhor ao doente. Nos cuidados paliativos pode-se buscar os desejos do doente e não fármacos que o rebaixam para um prolongamento fútil da vida. Para que os que não estão necessariamente em estados terminais, podemos pensar no ganho da prevenção quaternária, o conjunto de ações que visam evitar danos associados às intervenções médicas e de outros profissionais da saúde, como o excesso de medicação ou cirurgias desnecessárias, e para a compreensão do próprio médico, pois o reconhece em sua posição e o seu papel, que também é apontado no juramento de Hipócrates: em toda a casa aí entrarei para o bem dos doentes. A filosofia ela pode ser um algo a mais para a formação dos profissionais de saúde. Ao começar a estudar filosofia da saúde por meio da liga da qual fui cofundador, pude encontrar de maneira teórica e prática formas de alcançar o tão solicitado pela sociedade, seja um médico humano. Não basta cobrar dos graduandos de medicina e de outras áreas da saúde maior empatia, maior humanidade, sem a compreensão do que é essa humanidade, sem compreender qual o papel do médico, em que posição hierárquica está o paciente nessa relação médico-paciente. Quem pode nos ajudar a fazer essas perguntas e refletir de maneira mais ampla é a filosofia em geral, mais especificamente a filosofia da saúde. Sob a luz da filosofia, podemos trazer a psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, que fez reflexões riquíssimas acerca da morte e do luto, mostrando que os doentes podem ensinar os que cuidam deles como serem melhores cuidadores e mais atentos ao que estou chamando aqui de esfera filosófica do paciente, repertório também filosófico. O sociólogo Norbert Elias também aponta que podemos aprender com a morte quando analisamos as civilizações e como a concepção da morte foi alterada ao longo da história. Cabe ao estudante da saúde, dessa forma, ganhar repertório sobre a morte, não só para ajudar um único doente, mas também para atravessarmos barreiras impenetráveis e desafiadoras, como a pandemia de Covid-19. Esse conhecimento é uma ferramenta riquíssima para aquele que estuda o conhecimento biomédico. Um conhecimento que tem como ganho final a empatia e o cuidado com o outro, tão falado nas graduações de medicina, enfermagem, farmacologia, mas tão pouco ensinado. A proposta é confrontar essa oposição que surgiu entre as disciplinas das chamadas ciências humanas e aquelas que se afirmam no modelo positivista, muitas vezes consideradas mais nobres. Estruturado no conceito do paciente filosófico e fisiológico, eu trago a vocês uma reflexão com base em uma frase atribuída ao Louis Pasteur. A frase é:
pouca ciência nos afasta de Deus e muita nos aproxima. Há duas interpretações possíveis para Deus nesta frase. Uma é a visão cristã e a outra é enxergar como Theos de Aristóteles, que Deus é interpretado como perfeição. Pensando nessa última interpretação, muita ciência, não importa qual seja a área do conhecimento, seja a medicina, a farmacologia, a filosofia, a sociologia, a engenharia, quanto mais temos, mais nos aproximamos de um conceito de perfeição. Sendo assim, precisamos buscar algo próximo da perfeição no lidar com o nosso paciente ou doente, pois simples erros podem levar a consequências catastróficas. Desta forma, quanto mais especialista o conhecimento do agente de saúde, melhor o tratar da doença. Porém, com base no que propomos com a filosofia da saúde, quanto mais diversificado o conhecimento, além da especialidade em sua área da saúde, mais fácil é a transição entre o paciente filosófico e o fisiológico. E mais acessível fica a compreensão da complexidade do paciente como indivíduo além da doença e, possivelmente, melhora o prognóstico. Como exemplo, discutiremos para finalizar a apresentação um quadro no próximo slide. Por meio deste quadro, pintado em 1891 por Luke Fields, podemos refletir acerca da importância do conhecimento filosófico na saúde. Nesse cenário, temos em primeiro plano um médico e sua paciente desfalecida, possivelmente por tuberculose. No segundo plano, o pai da criança, atento e analisando o médico, enquanto com sua mão tranquiliza sua esposa, que clama pelos céus desesperada. Assim podemos retomar os conceitos que Kübler-Ross e Norbert Elias nos oferecem, no qual o médico, além de seu fundamental conhecimento biomédico, precisa estar preparado para estar na posição do médico do quadro. Precisa entender a morte não só pela finitude dos recursos fisiológicos, mas precisa conhecê-la do ponto de vista teórico e humanístico. Precisa compreender o que é a morte para o pai da criança, para a mãe, para a criança antes de partir e para ele mesmo. Ser capaz de confrontar-se com sua finitude e com a finitude do outro. E assim ter uma postura frente ao paciente, percebendo a impossibilidade da recusa do inevitável. E por meio da compreensão da finitude, escolher o melhor posicionamento para o momento antes do atendimento. Durante o cuidar e tratar e pós o tratamento, possibilitando o conforto aos que se encontram em processo do morrer e aos familiares que iniciam seus lutos. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e pelo convite de estar palestrando para a International Pharmaceutical Students Federation e deixo o meu contato para qualquer dúvida. Espero poder ter contribuído para que haja uma maior compreensão sobre a filosofia da saúde. Obrigado.